Olá pessoal, Márcio Coach aqui e hoje, dia 13 de março de 2025, sejam todos muito bem-vindos. Meus amigos, vamos então para as notícias da Gazeta do Povo. E segundo consta, suspeita de armação contra Felipe Martins pode agravar cerco a Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Eu peço desde já que você curta e também se inscreva em nosso canal. Meus amigos, a suspeita de armação contra Felipe Martins começa a ganhar corpo e pode agravar cerco a Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Mas por quê? Bom, como vocês sabem, Felipe Martins era assessor para assuntos internacionais no governo do presidente Jair Bolsonaro e por isso esse caso tem chamado a atenção de políticos do Partido Republicano que desconfiam de conluio entre autoridades brasileiras e americanas para forjar provas e manter Felipe Martins preso. Além disso, eles consideram que há indícios fortes de que dados de entrada de Martins nos Estados Unidos foram manipulados por autoridades com objetivos escusos. As informações incorretas, corrigidas somente em junho de 2024, foram a base para justificar a sua prisão cautelar no Brasil. Martins ficou preso preventivamente por aproximadamente 6 meses em Curitiba entre fevereiro e agosto de 2024 em um processo repleto de ilegalidades que tem características de jogo psicológico com o objetivo de arrancar uma delação. Consta ainda, meus amigos, que a investigação sobre esse caso, que já tem uma denúncia apresentada nos Estados Unidos, poderia implicar membros da Polícia Federal Brasileira envolvidos na coleta de provas que justificou a prisão de Martins. E por tabela, poderia impactar também o ministro do Supremo Tribunal Federal, o iluminado Alexandre de Moraes, relator do caso. Lembrando que o ministro já é alvo de um processo por tentativa de censurar cidadãos americanos e é personagem central de um projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos contra autoridades estrangeiras que praticam censura. No caso de Felipe Martins, como vocês também sabem, foi Moraes quem autorizou a prisão preventiva de Felipe Martins com base em dados fornecidos pela equipe da PF, coordenada pelo delegado de polícia Fábio Schor. A confirmação de manipulação de dados geraria questionamentos graves sobre a integridade das investigações comandadas pela PF. Nos Estados Unidos, há a suspeita de conluio de autoridades brasileiras com burocratas no governo democrata de Joe Biden, o que tende a aumentar a repercussão internacional do caso. Também devo lembrar, meus amigos, que o único documento que mostra a prova efetiva de entrada legal nos Estados Unidos é o I-94, como mostram diversos sites oficiais de universidades americanas. E em 11 de abril de 2024, uma equipe responsável pelos registros de entrada em Orlando, na Flórida, informou que não havia qualquer registro sobre Martins em dezembro de 2022 no sistema oficial. E o último registro que constava datava de setembro de 2022, quando ele esteve em Nova York para acompanhar a comitiva presidencial na Assembleia Geral da ONU. Ou seja, não havia qualquer registro indicando que ele tivesse entrado nos Estados Unidos em dezembro de 2022. No entanto, 3 semanas depois, um registro de entrada surge sem explicação no sistema. O aeroporto de Nova York, o JFK, informou à defesa de Martins que o sistema do I-94 tinha um registro de entrada de Felipe Martins em Orlando em dezembro do ano de 2022. No entanto, pasmem, o documento que surgiu continha vários erros. Mas por que esse documento é considerado falso? Porque, primeiramente, o nome de Felipe Martins estava escrito errado. Vejam que está escrito Felipe em vez de Felipe. E também o segundo ponto mostra que o passaporte usado no registro estava cancelado desde o começo do ano de 2021, ou seja, Felipe Martins teria entrado nos Estados Unidos em dezembro de 2022 usando um passaporte oficialmente inativo há quase 2 anos, o que em tese tornaria impossível sua entrada nos Estados Unidos. E o terceiro ponto é que a classe de visto era diferente da que Felipe Martins usava para entrar nos Estados Unidos. Ele tinha o visto G2 e o documento veio com o visto A2. Logo, se ele tinha o visto G2,
o sistema deveria ter registrado também o visto G2. No entanto, como vocês veem, não foi isso que aconteceu. Então, se um registro oficial I-94 foi gerado em seu nome para essa data, isso só permite duas hipóteses. A primeira, um erro bastante fora do padrão para o sistema de imigração norte-americano, o que significaria a existência de uma brecha perigosa para a segurança dos Estados Unidos, ou a segunda hipótese, e a mais provável, uma manipulação deliberada dos dados. Ou seja, alguém intencionalmente inseriu dados no sistema norte-americano a fim de criar provas. Lembrando, meus amigos, que Felipe Martins tentou por diversas formas comprovar que não deixou o Brasil. E dentre várias provas estavam passagens aéreas domésticas, mostrando que ele viajou dentro do Brasil no período em que supostamente estaria nos Estados Unidos. Também ele juntou aos autos registros de bagagem despachada em um voo realizado dentro do Brasil, no qual embarcou com sua esposa e transportou 14 malas porque estava de mudança de Brasília para Ponta Grossa, no Paraná. Além disso, foram juntados aos autos registros de corridas no aplicativo Uber, mostrando deslocamentos dentro do Brasil, extratos bancários e contas em seu nome e, por fim, registros de localização do celular que indicavam sua presença no Brasil. E, posteriormente, esses registros foram confirmados por operadoras de telefonia. E como se não bastasse, diante de todas essas evidências, a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da soltura de Felipe Martins no início de março do ano de 2024, dizendo que não havia indícios de que ele tivesse tentado deixar o Brasil para fugir. No entanto, Alexandre de Moraes, insatisfeito, pediu novas diligências, afirmando que as provas não eram suficientes. Como vocês veem, nesse caso, Alexandre de Moraes exigiu que o réu provasse que não era culpado como condição para ser solto. E isso por si só, meus amigos, mostra uma grave subversão da nossa lei. Então, meus amigos, segundo a Gazeta do Povo, suspeita de armação contra Felipe Martins pode agravar cerco a Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Mas o que você acha de tudo isso? Deixe o seu comentário porque nós queremos ler a sua mensagem.